Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um encontro no meio da semana para o nosso culto de oração. Momento com Deus de adoração, de louvor, de exaltação, de glorificação, de gratidão, de cântico, de conversa com Ele, mas também de refletir na Sua palavra. E eu gostaria de, nesta noite, refletir a partir de uma pergunta, que é o tema da mensagem. O que é mais importante para mim? A fé ou o milagre? Você já pensou nisso? Comece a pensar no que na verdade é mais importante para você, a fé ou o milagre. O autor do livro aos Hebreus, ele escreve que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Mas nós encontramos também no Evangelho de João um episódio vivido no ministério de Jesus sobre a cura de um filho de um oficial de um rei. O texto diz assim: pela segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, foi num casamento. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo dali, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus, novamente, fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. A pergunta: o que é mais importante para mim? A fé ou o milagre? O primeiro versículo que nós lemos, ele já nos leva a uma reflexão para a nossa resposta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu preciso saber esperar por alguma coisa que eu desejo, que eu pedi a Deus pela fé. Mas é também a convicção dos fatos que não se veem. Eu não preciso ver a forma como o Senhor opera, mas eu vou ver as coisas confirmadas, dos fatos claros para mim. Essa pergunta é pertinente por causa da forma como os cristãos no mundo têm vivenciado a sua fé. A sua compreensão que está precisando passar por uma mudança essencialmente básica. Estamos muito acostumados a ouvir há pessoas que querem obter a bênção, mas não querem se comprometer com o Senhor da bênção. Essa é uma grande verdade.
É verdade. Querem o milagre, mas não querem relação alguma com o Deus dos milagres. Por isso, temos que pensar que deve haver uma razão para se querer o milagre, mas nenhuma relação com o Deus do milagre. É porque isso exige uma renúncia. E essa renúncia é muito incômoda, porque se trata de uma entrega da nossa vontade, dos nossos desejos, planos e projetos a Jesus, o Salvador, que quer também ser o Senhor da nossa vida. Mas, infelizmente, não estão dispostas a carregarem essa cruz, seguindo a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, crendo em Jesus pelo que é, e não pelo que ele pode fazer. O apóstolo Paulo nos admoesta para o fato de que muitas vezes agimos como crianças no nosso entendimento, mas que devemos ser adultos no entendimento. Porque ser uma criança precoce é a coisa mais normal do mundo, é o que mais nós vemos hoje. Eu tenho um filho precoce, já pequenininho, já mostrava isso. Mas é um absurdo, é ridículo ver um adulto se portando como uma criança. Por quê? Eu gostaria de pensar nessa primeira consideração. Por que isso? Primeiro, porque se a nossa fé for focalizada apenas nos milagres e nos sinais, se torna uma fé ingênua, isto é, sem entendimento. Ela não amadureceu, não se aperfeiçoou. O que nos diz o autor do livro de Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode até pensar que Jesus andou desdizendo o que pregou. Ele disse, sou manso e humilde de coração, João 4, 46 a 48. E no momento de mostrar essa mansidão, engrossou o caldo, não foi benevolente. Ele age como se repreendesse aquele homem sofrido, que expressava sua fé naquele que poderia ajudá-lo. Quem sabe? À procura de um milagre, à procura de sinais, o pai chega, sofrido, triste, preocupado, e leva para Jesus uma situação delicada, um problema sério. Seu filho estava à beira da morte. É nesse desenrolar dos fatos que Jesus expressa sua tristeza pela falta de fé naquelas pessoas que o seguiam. Ainda que ele tenha descido e se feito gente entre nós, tendo visto as multidões e sentido compaixão por aquelas pessoas que estavam como ovelhas sem o pastor, ter consciência de que seu foco não estava nas multidões, mas em alguém dentre a multidão que estava necessitando dele, que o seguia pela fé, porque já o havia visto curar pessoas por causa da fé em si mesmas, até pessoas que estavam ali porque já haviam sido curadas por ele, e não porque desejassem que ele fizesse sinais e sinais e mais sinais e todos da multidão pudessem ver um show. Não. De verdade, Jesus se encontrava exaurido disso.
Porque muitos foram a ele apenas por um interesse pessoal, para pedir alguma coisa. Vocês lembram dos 10 leprosos que viram Jesus passando por Jericó e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus os recebeu e disse para eles: se dirijam até os sacerdotes para que eles possam vê-los e abrir novamente a liberdade de ação para vocês viverem como pessoas comuns, a vida normal de vocês. E eles saíram, eles foram obedientes, foram aos sacerdotes. No meio do caminho foram percebendo as mudanças do milagre de Jesus. Mas diz o texto que um deles parou, se olhou, voltou e chegou até onde estava Jesus. E debruçou-se diante de Jesus para agradecer o que Jesus havia feito por ele. E Jesus disse: não eram 10 os leprosos? Onde estão os 9? E olhou para aquele homem e disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Aquele homem não creu no milagre. O milagre não foi a base. A sua base estava em Jesus. Ele creu no dono dos milagres, no Senhor dos milagres, e correu para ele, não para os sacerdotes, para agradecer, mas para Jesus, para dar graças a ele pelo milagre que Jesus havia feito na sua vida. Foi curado fisicamente e foi curado espiritualmente. A segunda coisa é que ele, Jesus, não tinha apenas alguma coisa para dar ao povo. Os que iam, muitos a ele, iam para pedir alguma coisa. Mas Jesus não tinha alguma coisa. Jesus não veio ao mundo para oferecer ao homem pecador em seus pecados alguma coisa. Jesus veio para ser o Salvador do mundo. Por isso, ao invés de alguma coisa, ele tinha uma dádiva preciosa, uma boa nova, uma proposta de vida, um novo estilo de vida, uma vida que não se baseava em sinais, em milagres. E ele resolveu fazer um teste. E a pessoa com quem ele resolveu fazer o teste foi aquele homem que o procurou pedindo ajuda para o seu filho. Sabiam todos que ele havia transformado a água em vinho. O que motivava aquelas pessoas quando o procuravam para uma ajuda? Foi assim com aquele homem. O texto diz que aquele oficial do rei rogou que Jesus descesse com ele e curasse seu filho, porque já estava à morte. Vejam a resposta de Jesus. A menos que vocês vejam sinais e milagres, simplesmente não confiarão. Ou seja, se eu não fizer algum milagre, vocês não vão crer. Porque vocês veem a mim. O oficial disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus então leu o coração daquele homem e respondeu: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou no que Jesus disse e partiu. Mas ele antes teve que passar pelo crivo. E ele passou pelo crivo e foi aprovado. Ele creu em Jesus, não pelo que ele pudesse fazer, mas porque se tratava de Jesus e ele cria em Jesus. Ele creu no Senhor da bênção. Jesus, meus queridos, não tem alguma coisa para dar ao pecador. Ele tem a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, foi o que ele falou.
tenham vida eterna. Morram para o mundo e ressuscitem para a vida eterna comigo. Isso foi que Jesus veio fazer. Por isso que ele não dava alguma coisa. Ele dava o melhor, a salvação para o coração do pecador, para o homem em seus pecados. A terceira coisa é que fica evidente para nós que aquela experiência vivida por aquele oficial do rei teve como resultado uma fé robustecida. E foi de tal forma que toda a sua casa se converteu, diz o texto. Como Deus opera em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar, pergunta-se, por que ele permite que lutemos pela nossa fé? Queridos, simplesmente porque ele quer que sejamos fortalecidos. Não é na vida mansa, não é na zona de conforto que a nossa fé se robustece, mas nas horas da provação, nas horas das dificuldades, no momento como que estamos passando de uma pandemia, no momento em que nós estamos ouvindo resultados, notícias de tantas pessoas que estão morrendo, de tantas famílias que estão ficando enlutadas, de amigos nossos que se foram. E o apóstolo Paulo diz que poucos correm no estádio, mas somente um é vencedor. Em Apocalipse nós lemos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não significa dizer que aqueles outros corredores que correram com aquele corredor que foi o vencedor não tenham chegado à linha final da pista. Chegaram, cansados, exaustos, mas chegaram. Já se preparando para uma nova batalha, porque a vida é cheia de batalhas. E para cada batalha nós precisamos estar firmes na nossa fé. Deus quer, acima de tudo, que nós confiemos nele. Quando ele falou para os discípulos que ia para o céu, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Creiam no meu Pai e creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. Chamando-os a uma realidade de que a fé que eles mostravam ter não deveria ser tímida, mas uma fé robustecida no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Deus das causas impossíveis. Pensando no tempo de Deus, em sua vontade, precisamos estar atentos para o fato de que Deus nos envia a bênção quando Ele quer. Quando estamos preparados para tomarmos posse daquela bênção e sabermos desfrutar com sabedoria dela. Nunca será no nosso tempo. As curas não deixarão de acontecer. A manifestação da glória de Deus estará sendo sempre manifesta, mas acontecerão da forma que Ele quer e no tempo que Ele quiser. E eu queria concluir dizendo que o que nos sustenta na nossa vida cristã é a fé. Eu poderia fazer a pergunta, o que nos sustenta na nossa caminhada cristã? O que nos motiva a continuarmos a nossa vida de peregrinos aqui na terra? São os milagres? São os sinais? Ou
é a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. O pai sofrido, com o filho quase morto, creu nas palavras de Jesus e mais, recebeu o milagre por alguma razão óbvia. E essa razão óbvia foi sua fé firmada na rocha, que é Jesus. Se pensarmos em Lázaro, ou mesmo numa pessoa, um parente, um amigo por quem orávamos sem cessar, e Deus lhe deu a cura, não significa que essa pessoa que foi curada daquele mal viverá para sempre. Não, um dia ela irá morrer. Assim como também Lázaro morreu tempos depois. Assim também como Tabita também morreu tempos depois, na velhice. O curado de uma enfermidade morrerá um dia também, mas não daquilo que Jesus curou. Não daquilo que Jesus curou. Morrerá por outra enfermidade. Poderá morrer um dia dormindo na sua velhice, mas não daquela enfermidade que foi curada por Jesus. As bênçãos para os mortais, para nós, não são eternas, porque nós somos finitos. Por isso, são bênçãos temporárias. Enquanto tivermos vida, fôlego, desfrutaremos das bênçãos de Deus. Depois, somente o Senhor permanece. Por isso, precisamos pensar numa coisa. Enquanto temos vida, enquanto podemos pensar, projetar, sentir, realizar, promover, façamos tudo isso com os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus. Não há outra forma de sermos vencedores nas batalhas que iremos enfrentar. Com os nossos pés firmados na rocha, com os nossos pés firmados no Senhor dos milagres e não nos milagres. Nós iremos ainda ver muitos milagres acontecendo, seja na nossa vida, seja na nossa família, seja na vida de um parente, na vida dos nossos amigos. Mas é preciso que nós pensemos, como o autor falou no livro aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos pensar sempre que Jesus, o Senhor dos milagres, é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que não é possível ao homem realizar, somente Ele pode realizar. Por isso eu sempre digo, quando alguém vai para uma cirurgia, quando alguém foi acometido de um Covid e está no hospital e vai para uma UTI e está sendo entubado, e eu digo para o Senhor, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Toma nas Tuas mãos esses médicos e enfermeiras e faze-os ferramentas para serem usadas pelo Senhor, mas que não seja feita a nossa vontade, que não seja feita a minha vontade. O Senhor sabe qual é a minha vontade. O Senhor conhece o meu desejo, mas eu coloco essa minha vontade, esse meu desejo, no centro da Tua vontade, para que os desejos do meu coração sejam contemplados e que eu possa entender todo o processo da Tua vontade, sabendo que Tu sabes o melhor para cada um de nós e que Tu determinas no Teu tempo
a realização do milagre ou o final da nossa vida. Queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos pensar nessa pergunta. O que é mais importante para mim, a fé ou o milagre? A palavra de Jesus ou os sinais? E que nós possamos amadurecer, possamos crescer, possamos nos edificar e estarmos sempre preparados para o que der e vier. Não estamos isentos de passarmos por provações, mas pensemos numa coisa: na provação, o Senhor estará conosco. É possível viver e experimentar a paz de Cristo no meio da provação. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, glorificado seja o Teu santo nome. Estamos aqui motivados pelo Teu amor. O Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós aprendemos a amá-lo também através da nossa experiência vital com Jesus. E porque nós te amamos, nós pregamos a Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome. Nós te glorificamos. Somos imensamente agradecidos, seja pelo momento bom, seja pelo momento da dificuldade. Tu nos preparaste para isso. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Nos dá essa coragem, nos dá ousadia para vivermos estes momentos com abnegação diante do Senhor, com a nossa fé firmada na rocha, que é Jesus. Nos dá uma noite de paz, uma noite de restauração das nossas forças físicas e mentais, e que nós possamos dia a dia, crendo no Senhor dos milagres, ter a nossa fé fortalecida para enfrentarmos os dias maus. Fica conosco, nos abençoa. Nós te agradecemos não porque mereçamos, mas no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.